Traumas do passado, genética ou magia negra? O que causa os transtornos mentais? E como agir em cada um deles? Como tratar? Esse será o nosso assunto desse vídeo de hoje. Vamos lá! Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus e esse vídeo tenho certeza que será bem diferente para muita gente. Eu quis preparar porque eu vejo que muita gente tem visões erradas sobre o tratamento de saúde mental. Antigamente, a visão errada mais comum era pensar que bastaria incentivos morais para alguém melhorar. Ô fulano, vamos reagir, sai dessa cama, fazer um passeio, uma caminhada. Isso, pessoal, até pode ser bom em alguns casos, mas isoladamente seria o suficiente em raríssimos casos. Hoje, o que eu vejo ser mais comum é pessoas pensarem que irá conseguir ficar 100% bem apenas com remédio. Hoje está muito comum pessoas que têm uma visão inicialmente científica, até corretas inicialmente, mas que são simplificadas, exageradas, generalizadas no nível que fica errado. Por exemplo, quando alguém diz que serotonina é a substância da felicidade e dopamina é a substância do prazer, isso está errado. Se isso fosse verdade, remédios que aumentassem serotonina iriam curar todos os casos de depressão, nem precisaria existir mais de uma opção de medicamento. Ou no caso de dopamina, se fosse mesmo a substância do prazer, da alegria, iria curar facilmente também casos de depressão, de dor crônica, de dependência de drogas. O certo, olha só, seria falar que há teorias e casos que relacionam essas substâncias a essas sensações. Mas isso é muito complexo. Por quê? Tem remédios que levam serotonina no cérebro, mas não tratam depressão. O que trata são os que inibem, bloqueiam a captação para destruição de serotonina pelos neurônios. Olha só, então eu estou falando que só funciona os que agem de maneira indireta. O medicamento que age nos neurônios simulando serotonina é um que chama buspirona. Ela não trata depressão, só ansiedade. E mesmo assim de um jeito leve. Por outro lado, tem uma classe comum de antidepressivos que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Caso de fluoxetina, estalopram, sertralina. Eles impedem que a serotonina entre para dentro dos neurônios e seja destruída, aumentando a serotonina na área entre os neurônios, que é onde estão os receptores. Isso que trata a depressão. Então, a gente vê que não é serotonina necessariamente. Então é de maneira indireta. E aí a gente tem essas teorias, Então, no caso, seria teorias das monoaminas, não apenas serotonina, mas noradrenalina, até dopamina também teria influência nisso. Mas não é tão simples. Então, não dá para resolver tudo só com medicamentos. Pessoal, classicamente se fala que o ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, que tem a parte biológica, tem sua parte psíquica e a parte social. Porém, eu não gosto muito desse termo porque, para mim, muito da parte psíquica tem influência biológica, mas nem tudo. Tem 3 teorias de corpo e mente. Uma primeira, que acredita que apenas existe corpo, em que tudo seria o mundo físico, a mente não seria nada mais do que substâncias que agem no cérebro e corrente elétrica. Existe a teoria que existe o corpo, o mundo físico e a mente seria algo que não existe no nosso mundo. E existe uma terceira, que existe apenas mente, que não existe nada do mundo físico, nosso corpo, tudo isso seria invenções da nossa mente. Se uma pessoa acredita que a mente é apenas do mundo físico e nada mais do que substâncias e correntes elétricas no cérebro, então talvez um dia até possa ser possível resolver 100% de qualquer transtorno mental apenas com substâncias ou talvez correntes elétricas ou outro recurso do mundo físico. Imagina, iria acontecer, por exemplo, de uma pessoa que sobreviveu a um rompimento de barragem, que está há meses sem dormir bem, que durante o dia pensa e se assusta constantemente, relembrando as cenas que viveu, ela iria simplesmente tomar um remedinho e talvez receber uns choquinhos na cabeça e plim, tá resolvido. Não iria voltar a ter esse problema, teria sua vida normal, alegre, imediatamente. Particularmente, eu não acredito que em algum dia isso possa acontecer. Então, nesse exemplo que eu dei de um sobrevivente de rompimento de barragem, isso chama-se transtorno do estresse pós-traumático. Eu atendi algumas centenas de pessoas que moravam em Brumadinho
quando a barragem de lá se rompeu. Então, isso começa por algo externo, né? No ambiente. E é claro que o ambiente é importante para a saúde mental. Tem gente que está há meses ou há anos num emprego extremamente estressante, com carga horária, por exemplo, superior a 60, às vezes 80 horas por semana, com muita cobrança e desenvolve um quadro chamado de síndrome de burnout. Nesses casos, para que a pessoa melhore, é fundamental que ela mude sua função ou até mude de trabalho. Não tem como ter uma melhora significativa vivendo com um estressor muito significativo como esse. De maneira semelhante, tem gente que desenvolve depressão ou ansiedade por conviver com pessoas abusivas, agressivas, seja familiares, pais, ou até mesmo marido ou esposa que os humilham ou até os agridem fisicamente. É claro que não dá para compensar um ambiente ruim, danoso, tóxico, apenas com remédio. Até dá para aliviar alguma coisinha com remédio, mas quando se detecta um ambiente estressor muito significativo, tem que sair disso para melhorar. Então, pessoal, ainda pensando no exemplo de uma pessoa que sobreviveu a um rompimento de barragem, pensa que esse rompimento já aconteceu há alguns meses, talvez ela até já mudou de cidade, nem é confrontada com situações que vivenciou, mas da mesma maneira, aquelas imagens não saem de sua mente. Consegue perceber que nessa situação, o problema, o rompimento da barragem, o risco de morte, começou como algo do ambiente, mas ele se deslocou para algo interno. E não é apenas as memórias, porque mesmo sem pensar nisso, a pessoa ainda tem sintomas. Ou ainda, por que será que ela pensa com muito mais frequência nisso do que em fatos agradáveis e também importantes, como por exemplo, o seu casamento, o nascimento de um filho? Por quê? Por que isso acontece? Nesse caso, o problema se deslocou para o inconsciente. E é aí que a porca torce o rabo. Como que age aí? Tem remédios que agem no inconsciente? Aí, pessoal, nessa área nós só conseguimos tratar por terapia. Existem terapias comportamentais que, por exemplo, poderiam trabalhar para desensibilizar o paciente a pensar sobre chuva ou barragem sem ficar mal com esse pensamento. Ou, por exemplo, terapias analíticas, em que iriam tentar reelaborar os traumas vividos, esses últimos e até os anteriores, desde a infância. Tem diagnósticos que estão basicamente no campo do inconsciente, caso do transtorno dissociativo de identidade, o TDI, e do transtorno conversivo, que são os diagnósticos antigamente chamados de histeria. Para isso, não adianta medicamento algum, terapias comportamentais também têm pouca utilidade. O que funciona mesmo são terapias analíticas. Tem um outro aspecto a ser considerado, pessoal, que são alterações nas estruturas do sistema nervoso, seja por motivo genético ou por lesões que ocorrem durante a vida. Caso, por exemplo, de um TDAH ou autismo, ninguém deixará de ter esses diagnósticos, que eles se manifestam desde a infância. Também tem influência estrutural importante, uma esquizofrenia ou um transtorno bipolar, que pode até conseguir ter um controle por medicação, mas se interromper os medicamentos, o paciente volta a se descontrolar. Então, pessoal, nós temos que os transtornos mentais têm influência do ambiente, do inconsciente, de lesões ou da genética e da bioquímica. Normalmente, a causa inicial não costuma ser de influência bioquímica, exceção de quem, por exemplo, faz uso abusivo de álcool e drogas. Então, olha só, pessoal, se um transtorno mental não começa por motivos bioquímicos, como é que poderia ser possível controlá-lo apenas com medicamento? Isso é uma questão em que nós temos que pensar para cada diagnóstico e para cada paciente quais são as áreas que estão mais afetando o seu quadro clínico, ou quais dessas áreas estão mais afetando sua funcionalidade, estão trazendo mais problemas para o paciente. Depressão, por exemplo, pode começar por todas essas áreas. Tem gente que começa, por exemplo, por motivo genético, uma forte influência familiar de depressão. Tem gente que começa por traumas, uma situação do inconsciente. Tem gente que começa por motivo ambiental, um ambiente muito ruim que ela está. E ainda assim tem gente que também começa um quadro depressivo por uso de substâncias, álcool e drogas. Tá? Então, é importante a gente avaliar em cada paciente
quais áreas parecem mais significativas para tratar. E quando tem um caso de depressão, com vários casos na família, né, é possível que tenha uma forte influência genética e que talvez esse paciente precise manter o tratamento por um período indefinido, talvez até para sempre. Transtornos de ansiedade são interessantes porque na maioria dos casos temos pacientes que exibem sinais de ansiedade desde a infância. Então, né, nesse caso a gente vê que tem uma influência genética estrutural. Mas em momentos mais estressantes da vida, né, a influência ambiental, temos ansiedade que aumenta muito e pode haver também influência de traumas psicológicos. O interessante dos transtornos de ansiedade é que geralmente eles são muito fáceis de ser controlados apenas com medicação. Possivelmente isso vem porque ele está muito ligado ao sistema nervoso autônomo simpático, que atua por substâncias como adrenalina, noradrenalina. Então, normalmente, conseguindo bloquear essa via por medicamento, já se controla, já fica tranquilinho. Outra conversa é quando conseguimos suspender o tratamento de ansiedade. Aí sim pode ser mais difícil, porque pode precisar atuar em outras áreas. E se precisar de mudanças no inconsciente, aí isso é algo demorado. Pode precisar de meses ou anos. Então, é muito importante tentar identificar a importância de cada uma dessas áreas caso a caso, paciente por paciente. Porque, mesmo que a princípio autismo ou transtorno bipolar sejam transtornos que têm um importante componente genético, pode acontecer de um paciente específico ter esses diagnósticos e também um trauma significativo do inconsciente. E deveria ser função do médico não apenas fazer o diagnóstico DSM, CID, da patologia, por exemplo, depressão, transtorno bipolar, autismo, mas também identificar a importância do ambiente, da genética e do inconsciente para cada paciente. Pode acontecer de um paciente não estar bem, mas o melhor a ele ser continuar com a medicação atual, porque o problema dele não será resolvido mudando a medicação, mas sim uma intervenção nessas outras áreas. Agora vamos ver as perguntas enviadas no Instagram, Dr. Matheus Cabral. E se você está gostando do vídeo, aproveita e já deixa um like e se inscreva no nosso canal. Então a primeira pergunta foi enviada pela Vanessa FSC. Dá para controlar o transtorno de ansiedade generalizada sem medicação? Vanessa, então, depende, tá? Se for um caso moderado, muitas vezes é possível sim. Apenas com, por exemplo, talvez mudança de ambiente, indo para algo menos estressante, ou às vezes até com calmantes naturais, né? Caso de, por exemplo, maracujá, ou a flor do maracujá, que é passiflora, camomila também pode baixar um pouco, lavanda, tá? Então alguns óleos essenciais, mudança da vida em geral, então é possível, né? E terapias, né? Terapias, principalmente terapia comportamental, pode dar com isso sim, tá? Então, pode ser interessante. Agora, casos graves, né, por exemplo, que estão às vezes até acontecendo ataques de pânico junto com a ansiedade generalizada, aí por ser algo mais grave, paralisante, geralmente seria importante medicação para melhorar mais rápido, né, porque isso melhora mais rápido, né, numa situação que tem disfuncionalidade, a gente vai deixar o paciente bem, depois a gente vai melhorando outras coisas. Tá? Então, dependendo do caso, é possível sim. Pergunta agora da Graziele Piri, 520. Doutor, TOC tem cura? TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. E o seguinte, né, a gente observa que quem tem TOC, às vezes desde criança, já manifesta alguns sinais, às vezes até o próprio TOC mesmo, e que tem muita influência familiar, tá? Genética. É muito comum ter outros casos na família, ou de TOC mesmo, ou de situações parecidas, né, que estão no mesmo grupo, por exemplo, acumuladores, tá? Ou quem tem, por exemplo, tricotilomania, que é puxar cabelo, ou se machucar na pele, tá? Skin picking. Então, tudo isso está dentro do grupo do TOC. Então, é muito comum, tem influência genética, mas do mesmo jeito, tem também influência do inconsciente. TOC muitas vezes tem a ver com sensação de nojo, que está relacionado ao toque de limpeza, mas outros também relacionados com isso. A gente percebe que o nojo é algo que normalmente quase que não existe em animais, é algo mais do ser humano, que vem de uma sensação ruim em relação aos excrementos. A gente vê que outros animais, eles até gostam, procuram cheirar os excrementos, as fezes, o ânus de outros, e isso vem da gente. A gente, quando criança,
gosta de manipular o próprio cocô. Às vezes até tem criança que até chora quando vê o cocô entrando pela privada, né? Quando dá descarga. Fala tchau, cocô. Então, é algo cultural, né? Essa aversão aos excrementos. Então tem um componente inconsciente importante no toque. E o que a gente observa na prática é que quem tem toque, muitas vezes, tem períodos em que ele está exacerbado, acontecendo. Aí, a gente consegue controlar, e é possível controlar com medicamento, mas depois de algum tempo ele volta. Então, toque costuma ter controle, mas muitas vezes ele volta. E aí uma pergunta aqui foi feita por pessoas como a Giovana Siqueira, também a Vibe Menezes, BR Borges, que é como identificar autismo em adultos. Bem, os critérios de autismo em adultos são os mesmos de autismo em criança, mas eu entendo que nesse caso a pergunta está falando porque casos de autismo nível 1 de suporte, né, que tem menos sintomas. Mas da mesma maneira, os critérios são precisar ter algum prejuízo da socialização, tá? Então, no caso de adultos em que pode ter dificuldade, geralmente são pessoas que se comunicam bem, mas ainda assim precisaria ter algum problema na socialização, seja que, por exemplo, a pessoa pode ser que tenha dificuldade em ambientes com muitas pessoas, ou reuniões presenciais, ou gente ficar encostando demais, pode ser uma situação ruim, ou pode ser também ter dificuldade de compreensão de linguagem figurada, piadas, por exemplo, tá? Expressões culturais, tá? Isso tudo pode ser dificuldade, então esse é um critério. Tem um outro, que é apresentar um padrão restritivo ou repetitivo. Por exemplo, uma paciente que é muito apegada a bonecas, sempre foi, desde criança. Hoje em dia isso é até a profissão dela, ela faz bonecas, mas vê que é algo diferente, comum, que desde a infância a pessoa tem dificuldade com alguns alimentos. Tem gente que vai falar que, por exemplo, praticamente nunca comeu fruta, já era assim quando criança, às vezes quando criança até pior, mas hoje adulto, mesma coisa, ou algum tipo de alimento, folhas, por exemplo, ou carne, tem que ser de um jeito específico. É comum gente que fala que só consegue comer carne se for muito torrada, e só alguns tipos também. E o terceiro critério é ter começado desde a infância. Então, se tiver esses critérios, independente da idade, a gente identifica um caso de autismo. Uma pergunta agora de O Livro Espírita. TOD é muito frequente em pacientes com TDAH? TOD é o transtorno de oposição e desafio. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São diagnósticos que muitas vezes a gente pode encontrar em criança. Então, entre aqueles que têm TDAH, é bem mais comum ter TOD. Tá? Que são crianças que muitas vezes são desobedientes, elas têm alguns comportamentos, às vezes, só para irritar, né? Por exemplo, por ver que está irritando, que está deixando uma pessoa insatisfeita aí que ela continua a fazer, ela não obedece quem deveria, né? Sejam os pais, professores. E sim, é bem mais comum ter isso em quem tem TDAH do que quem não tem TDAH. Tá? A verdade é que até é menos comum ter um caso de TOD isolado, sem TDAH. Existe também, mas é mais difícil. Tá? É considerado um transtorno do neurodesenvolvimento também, né? Como eu falei, está muito ligado a TDAH, porque às vezes a criança com TDAH, ela já vem o pensamento e já faz. É algo muito rápido, então nem tem tempo de processar, pensar exatamente, dá vontade de pensar e fazer. À medida que a gente consegue controlar isso, às vezes até por medicamento, fica mais fácil de controlar o impulso e refletir melhor sobre o pensamento. Uma pergunta agora de Vibe Menezes. Por que tantos casos de autismo de um tempo para cá? Bem, tem alguns motivos para isso. A gente sabe que aumentou muito a detecção. Hoje em dia as pessoas são mais preparadas para identificar. Tem a questão que também se mudou os critérios. E hoje em dia, pelos critérios de autismo, a gente classifica uma população que antes não era classificada, antes era só casos com bem mais sintomas, né? Então, antigamente não se falava em autismo para quem hoje é classificado como autismo de nível de suporte 1. Talvez tenha também uma influência de situações comuns que podem aumentar também o caso. Por exemplo, antigamente não se usava tanto medicamento na gravidez, hoje em dia se usa de maneira até desregrada às vezes, né?
E a gente sabe que alguns podem facilitar, caso de, por exemplo, alguns anticonvulsivantes. Tá? Então, né, quem está grávida tem que evitar usar medicamento e tem que usar apenas medicamentos indicados pelos médicos. E tem outra situação ainda, que hoje em dia, né, com a melhora da medicina, também tem se aumentado a sobrevida de pacientes, né, de bebês que antigamente faleceriam, mas hoje em dia sobrevivem, mas diante de situações complicadas no periparto, essa criança sobrevive, mas pode ser que tenha uma lesão cerebral que facilite o autismo. E agora, por fim, uma pergunta da Vans Jardim. Qual é a melhor medicação para bipolar afetivo? A melhor medicação é a que funciona para ela, então não necessariamente existe uma medicação melhor para qualquer um. A gente tem que ver o que vai funcionar melhor. Por exemplo, lítio pode ser um ótimo remédio para muita gente, mas tem gente que não adapta. Se causar, por exemplo, tremor e for incompatível com a rotina da pessoa, não dá, ou então tem gente que incha muito por lítio. Bem, eu estou falando de lítio porque a princípio eu acho que é um remédio que deveria ser tentado em todo mundo, porque se funcionar ele tem vários efeitos positivos, além de ser um remédio de baixo custo, tá? E se não der certo, paciência. Enfim, aí tem outras opções, quetiapina, em momentos de depressão tem gente que pode usar lamotrigina, enfim, aí tem opções diversas, caso a caso, ver o que vai ser melhor para a pessoa. Mas o melhor é o que funciona e fica bem para ela. Então, pessoal, valeu por ter nos acompanhado nesse vídeo. Se você acha que esse vídeo pode ser útil a outra pessoa, compartilhe com esse amigo ou familiar. Um abraço e até o próximo vídeo.